Aí, conforme prometido, 30 dias para terminar o ano e estamos a 30 dias que estarei pertinho de você. O autoconceito. Hoje eu vou falar sobre esse conceito que eu tenho de mim mesma e por que eu tenho esse conceito. Quando nós nascemos, a gente nasce com uma bússola. Só que no meio do nosso caminho, essa bússola foi quebrada. E a sua? Quem quebrou a sua bússola? E é sobre isso que vamos estar falando no dia de hoje. Pegue um papel e uma caneta, porque essa live, na verdade, é uma aula sobre você. Sobre o conceito que você tem quando você se olha no espelho. Qual é a imagem que você vê refletida toda vez que você se olha no espelho da sua vida? Às vezes a gente reclama porque não consegue conquistar aquilo que a gente tanto deseja. Mas quando a gente está chegando perto, e eu chamo isso de objeto faltante, quando eu estou chegando perto, algo acontece que me trava. E aí como que eu vou me manter motivado quando eu me olho no espelho todos os dias e eu não consigo me ver assim? Quando eu me olho no espelho, qual é a imagem que eu vejo? Então, como você está acordando todos os dias? Você está feliz? Você está infeliz? O que aconteceu desde que você foi concebido que afeta a sua vida até hoje? Eu demorei muito tempo para entender que nós somos energia, frequência e vibração. Para você estar me assistindo aqui, você se conectou ao meu Instagram, @LeniceReiner. Este é o código genético do meu Instagram. Assim como você e eu temos um código genético, tudo aquilo que está no universo também tem. E a energia que contagia, ela também tem vibração. Ela também tem um código, uma frequência. Para você sintonizar uma rádio, por exemplo, você tem que sintonizar aquele canal. Para você assistir a televisão, você tem que sintonizar aquele canal. E para você sintonizar o seu sucesso e o objeto que você deseja, também você precisa acessar um canal. Para você entender como a sua vida funciona, você precisa entender qual é a frequência que você está sintonizando. Se você está sintonizando a raiva, você vai contagiar as pessoas ao seu redor. Se elas entrarem na sua frequência, elas vão agir da mesma maneira, ação e reação. Se você sintoniza a rádio da felicidade, você vai encontrar pessoas na rua felizes e você vai enxergar a felicidade nessas pessoas. Só que a maioria das pessoas que você encontra hoje, elas não estão sintonizando a rádio da felicidade. Elas estão sintonizadas na rádio do atrasado, a rádio da tristeza, a rádio da traição, a rádio do estar sem dinheiro. Então, quais são as pessoas que você está sintonizando todos os dias? E o meio onde você vive, ela afeta a sua emoção. E a sua emoção é o fator crucial para conectar a pessoa com a qual você vai se sintonizar. Então, se você vende roupas, você não vai conseguir vender roupa se o cliente que você conectou não estiver na mesma frequência. Então, se esse cliente entra na frequência que ele quer economizar, você vai ter que dar desconto. Se você não der o desconto, ele não vai levar o produto. Então, qual é o cliente que você está sintonizando hoje? Qual é a emoção que você reverbera dentro de você? Mas quantas vezes você tem que subir a sua frequência ou descer para continuar conectado com essa pessoa? Então, qual é o conceito que você tem de si mesmo? Quanto você se conhece? Quando você se olha no espelho, pegue o papel e a caneta e escreva agora. Quem você vê? Você vê uma mulher? Você vê um homem? Você vê uma pessoa capaz, competente? Uma pessoa incompetente? Uma pessoa que está sempre com o fracasso? Uma pessoa que está sempre com azar? Uma pessoa que nada dá certo? Tudo dá errado? Então, entre você nada dar certo e tudo dá errado, qual é a frase que você utiliza? A emoção é a mesma, mas a forma como você se comunica, nada dá certo. O seu cérebro, ele recebe a informação do certo. Então, ele vai reverberar para que as coisas deem certo. Agora, se você está o tempo todo dizendo tudo dá errado na minha vida, você vai continuar na frequência do erro. Uma sucessão de erros. Ontem tinha um cliente aqui na loja, ele me perguntou, tá, mas por que a gente, quando entra numa maré ruim, todas as coisas ruins acontecem?
Se você não sair da frequência, você vai continuar conectando pessoas nessa frequência. Então, o que está acontecendo na sua vida para você mudar essa frequência? Se você tem um conceito sobre si mesmo errado, você não vai conectar as coisas que são feitas para você. Por que para algumas pessoas muitas coisas dão certo e parece que tudo cai no colo? Porque elas sintonizaram a frequência deste conceito sobre si mesmo. Como elas se veem, como elas interpretam aquilo que acontece. E sabe de uma coisa? Tudo que acontece na sua vida é uma interpretação. O fato não muda, você bateu o carro, ok. E o que você vai fazer com isso? Quando você bateu o carro, depois que você bateu, tem como voltar e evitar o acidente? Não. Mas como você vai agir diante daquela situação é o que muda tudo. Você ficou sem dinheiro, ok. O que você reverbera? Você vai procurar soluções para conquistar mais dinheiro, vai fazer um trabalho extra, vai atender um cliente extra, vai procurar alguma tarefa que te dê mais dinheiro, você vai estudar para se potencializar mais e ser mais valorizado no seu trabalho. Mas se você tem um conceito em si de que você não tem valor, como é que a pessoa para quem você trabalha vai te valorizar? Então, o conceito que você tem consigo, para consigo, é o que muda tudo na sua vida. Então, às vezes, a gente não tem resultado, a gente não consegue alcançar o resultado que a gente deseja na nossa vida, porque nós não cumprimos conosco, porque nós temos um autoconceito distorcido. E a pergunta é, de onde vem este conceito distorcido? De tudo aquilo que você teve que fazer para agradar alguém e ser aceito. Se você é uma criança que veio ao mundo, se sentiu amado por seus pais, mesmo quando você falhou, você não tem um conceito distorcido. Você tem uma compreensão de que você pode falhar. E que falhar é humano, mas que mesmo errando e falhando, você vai continuar sendo amado. Agora, se na sua vida faltou nutriente deste afeto e a segurança de que você podia falhar e aprender quando você falhou, se você não teve o suporte das pessoas nas quais você confiava, pai e mãe, ou a pessoa que exercia esta função. E eu pergunto de novo, na sua vida, a pessoa que exerceu a função pai e mãe, que modelo você teve? De pais perturbados, de pais separados, de pais quebrados financeiramente, de pais que tiveram uma vida fracassada e frustrada? Como era para você, ou seja, como é para você voltar na sua infância, quando você tinha 4 ou 5 anos, ver os seus pais voltando para casa? Como eles te recebiam? Como eles viam você? Eles tinham tempo para olhar para você? Dar a atenção que você precisava? E se lá atrás você não teve a atenção adequada, hoje na sua vida adulta, você sente uma grande insegurança. Conta pra mim aí. Você se sente inseguro? Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Você é uma pessoa capaz? Você é uma pessoa competente? Você é uma pessoa que tem acabativa? Porque muito mais vale uma pessoa que tem acabativa do que ter 10 iniciativas que não acabam. Então, como é você? Quando você olha para a sua vida, você consegue se enxergar? Você consegue se reconhecer? Como você se reconhece? Como você se vê? Oi, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda. O Emanuel, seja bem-vindo, a Ivanete, a Marci, o cantor Hélio, sejam bem-vindos. Esta live é sobre autoconceito. De onde veio o conceito que você tem de si mesma? Como você montou a sua estrutura de percepção do mundo? O meu mundo é diferente do seu. E quando eu entendo que o meu mundo é diferente do seu e você entende que o seu mundo é diferente das pessoas que você está ao redor, você consegue perceber que nós vivemos no mesmo mundo, porém com mentes, sentimentos, pensamentos e ações diferentes. Pensar, sentir e agir de cada ser humano é único, assim como a nossa digital e a nossa retina do olho.
Se você não entender que você é único e que o conceito que você tem sobre si, ele pertence a você de acordo com as estruturas emocionais que você viveu e experienciou ao longo da sua jornada. E eu pergunto para você, como foram essas experiências? Elas foram dolorosas? Elas foram traumáticas? Elas foram danosas? Ou elas foram positivas? Dependendo de como essas experiências foram, você se moldou. E pior do que isso, é que isso controla a sua vida até hoje. Então, se você veio de um lar disfuncional, onde você não teve o afeto necessário, se você veio de um lar onde sempre houve escassez financeira, se você veio de um lar onde o seu pai não respeitava a sua mãe, se você veio de um lar onde você não se sentiu amado, acolhido e protegido, você não foi preparado para andar sozinho na vida. E hoje você vive a dependência emocional. E essa dependência emocional afeta os seus resultados. Porque o que vai acontecer com você se você tiver mais dinheiro do que os seus pais tiveram? O que vai acontecer com você se você tiver um trabalho, um emprego onde você recebe e é valorizado mais do que os seus pais foram valorizados? O que vai acontecer com você se você assumir o seu lugar no mundo? Você está preparado? Às vezes, a gente não dá conta. E certas coisas que dão errado, não é que elas deram errado. Nós é que quisemos que elas não dessem certo. Porque lá dentro, no fundo da nossa alma, nós não estamos prontos e nem motivados para receber aquilo que desejamos. Porque isso serve para mostrar para alguém, ter aprovação, ou então você ser valorizado por aquela pessoa que nunca te valorizou. Mas se você conseguir isso, você não vai se sentir feliz, porque você está sendo melhor do que o outro foi. Dentro da sua vida, como você se sente? Quais são os sonhos fracassados que você insiste em deixar escondidos e continua sofrendo pelos sonhos que não deram certo? Será que eles realmente eram seus sonhos ou eles eram para provar algo para alguém? Comece a se questionar de onde você se tornou o que você é hoje. Por que você pensa como pensa? Por que você sente como você sente? Por que você tem esse conceito acerca de algo? Por quem? Através de quem? E como você se sente hoje em relação a isso? Se você não está feliz, se você não está realizado, se você não está vivendo uma vida extraordinária do jeito que você desejou, algo está em disfunção com você mesmo. E para você começar a mudar algo na sua vida, ter novos resultados, seguir por novos caminhos, conhecer novas pessoas e ter novos resultados, você precisa entender do conceito que você tem consigo mesmo. Se você não tiver este conceito e ele for seu, se esse conceito que você tem de si mesmo é o conceito que a sua mãe incutiu em você para seguir os sonhos que ela não conseguiu realizar, e hoje ela projeta em você os sonhos fracassados dela, só que esses sonhos faziam sentido para ela, e você continua se sentindo fracassado, honrando o sentimento de arruinado que a sua mãe teve transferido para você, porque você não tem permissão para voar e seguir os teus sonhos. O seu conceito sobre si, se esse conceito é para aprovar, ter a aprovação e aprovar a si mesmo, você está cometendo os mesmos erros que as pessoas que ensinaram você a ser quem você é, viveram e experimentaram. Qual é o fracasso que você está vivenciando na sua vida hoje que está te impedindo de ser feliz? Quando você olha para os seus pais, como você os vê? Você vê a sua vida projetada neles? Ou repetindo a vida que eles viveram? Talvez você condene a sua mãe ou seu pai por aquilo que eles não fizeram, mas você não percebe que você está repetindo o mesmo padrão. Porque o conceito que você tem, a estrutura e o modelo de vida, modelo de história que você tem é deles. E mesmo que você não perceba, as falas para justificar a sua falta de sucesso é igual à fala da sua mãe, é igual à fala do seu pai, é igual à fala do seu professor, é igual à fala do seu amigo e talvez até do seu cônjuge.
quanto você entender quem você é e por que você é. Ah, quero fazer um processo de emagrecimento, mas eu não sei o que me faz engordar. Então eu começo sempre a fazer o regime na segunda-feira. Por que eu sempre começo e não termino? Se eu estou sempre começando, é porque eu nunca termino. Então eu tenho muita iniciativa e pouca acabativa. Por que eu começo muitas coisas e não termino? E assim como no emagrecimento, eu começo e não termino, eu começo um trabalho e não termino. Tenho muitos sonhos e não realizo nenhum. Porque eu começo muitas coisas e não termino. Porque eu preciso fazer muitas coisas para ocupar o meu tempo e fugir da minha dor. Quanto mais eu fugir da minha dor, mais coisas eu faço. Quanto mais coisas eu faço, menos resultado eu tenho. Porque eu não consigo fazer nenhuma coisa direito. Por que eu não consigo fazer nenhuma coisa direito? Porque no meu modelo, no meu metamodelo, no conceito que eu tenho, no modelo que eu tive da minha infância, era de começar, ter muitos sonhos, ter muitos objetivos, fazer muitas coisas, mas não ter resultado. Se os seus pais não têm resultado, provavelmente hoje você também não tem. Se você hoje não consegue ser feliz fazendo as coisas simples que você faz, é porque quando a sua mãe fazia, ela reclamava. E você imprimiu no seu modelo, na sua estrutura, este sofrimento. E hoje você repete o mesmo sofrimento. Não é a cidade onde você mora, não é o lugar onde você trabalha, não é a pessoa com a qual você está casado ou namorando, não é a família com a qual você nasceu. É como você vive cada uma dessas experiências é que molda a sua vida. Se você quer viver uma vida incrível e extraordinária, você precisa começar a ter um conceito sobre você que você desenhou e não que foi desenhado. Se você pegar uma folha em branco hoje e escrever quem você é, quanto tempo você vai demorar para escrever? Mas se você escolheu ser esta pessoa, em 5 minutos você vai escrever um livro sobre quem é você. Mas quando você está em dúvida, se você não sente segurança nas suas decisões, na sua capacidade, no seu potencial, talvez hoje você sofra do bloqueio de aprovação, do bloqueio de escassez, do bloqueio de paternidade, ou então você está preso no 4º mandamento que eu falo muito, que é honrar pai e mãe. Muitas coisas da nossa vida vêm de onde a gente veio. Vieram dos nossos pais, que veio dos nossos avós, que veio dos avós deles, e assim sucessivamente. Você tem dentro de você metade pai e metade mãe. E hoje você repete metade dos padrões do seu pai e metade da sua mãe. E geralmente aqueles que você mais condena neles, porque você está condenando em si e não neles. Então comece a observar, antes de terminar esse dia, o primeiro dia dos últimos 30, analise o seu conceito, o conceito que você tem sobre si mesmo. E escreva em um papel e uma caneta, todas as vezes, pegue o papel e a caneta, todas as vezes que uma atitude dos seus pais te incomoda, não é neles, é em você. Então aproveite o gancho para limpar em você o que ainda precisa ser limpo, para ter um 2023 incrível e extraordinário. É hora de descarregar a bagagem emocional. Você veio de um presídio emocional e hoje você está em uma cela emocional, aprisionado para agradar seus pais, agradar a sociedade, e você tem medo de assumir o seu lugar no mundo. É hora do mundo saber que você existe. É hora de você assumir o seu lugar no mundo, porque ele já foi reservado. Assim como você tem o seu DNA, um código único, você também vive uma experiência incrível. Beijos de luz e vou encerrando essa live do nosso primeiro dia falando sobre autoconceito. O conceito que você tem sobre si mesmo. Quanto você se ama, quanto você se apaixona todos os dias por quem você é. E a felicidade não está em coisas, a felicidade está no seu comportamento e na sua conduta. Aproveite para viver uma vida incrível e extraordinária. Mas não esqueça de escrever o seu conceito que você tem sobre si mesma, como você se vê quando você se olha no espelho. Bye, bye!